Gramática com Viviane Martins. Avante! A aula de hoje é interpretação de textos para concurso público. O que você precisa fazer para você ter conhecimento antes de interpretar texto? É ler o texto. Lê o texto a primeira vez, a segunda vez e não compreendeu, lê a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Toda vez que for necessário para que você possa extrair bem todo o conteúdo, toda a informação ali daquele texto, para que você consiga ali responder as questões da prova. Interpretar texto significa você compreender o que o autor ele quer dizer ali, o que ele diz ali naquele texto. Significa você compreender a mensagem ali explícita e implícita. É você entender uma mensagem subentendida, uma mensagem objetiva, que é denotativa, ou alguma mensagem conotativa. É você realmente ter conhecimento no que se refere a uma bagagem, conhecimento de experiência de leitor, né? Porque para interpretar texto, você precisa sim ler vários livros, você ter aí aquela interação com o texto, com a leitura, para você conseguir fazer ali uma interpretação de texto. Interpretar texto é você entender que, por exemplo, quando diz segundo o autor. Quando diz segundo o autor, você precisa ali ver qual é a ideia ali do autor. Se a banca examinadora falar para você, segundo o autor, e você ir lá e ver a ideia de uma outra personagem que não seja o autor, você erra essa questão. O autor afirma, então você vai lá, vai ver qual é a ideia que ele afirma. Assim você consegue fazer uma boa prova. É você realmente fazer o que a banca examinadora pede. É você ser leal com o pedido. Estudar interpretação de texto é você estudar, sim, esse objeto de estudo. É você compreender quais são as características para você identificar ali no texto as respostas. É você estudar a interpretação de texto, é você conseguir ser habilitado para responder a pergunta da banca examinadora, de acordo com o texto. Então, são algumas marcas que você consegue identificar ali nas perguntas e responder. Você precisa responder de acordo com a pergunta. Interpretar texto é você ali compreender a lógica ali daquele texto. Início, meio e fim. É você ali entender o real objetivo daquele texto. Por que aquele texto foi criado? Qual é o motivo? Quando você compreende, te facilita você ali, na hora de interpretar texto, responder de forma adequada. Fazer resolução de questões ajuda na interpretação de texto, sim, porque
várias questões ali, você consegue se familiarizar com as perguntas. Você consegue ali compreender o que normalmente cai como pergunta na prova de uma determinada banca examinadora. A banca examinadora, ela vai sempre destacar ali uma frase, vai sempre destacar ali uma palavra ou duas palavras, enfim. Ela vai colocar sublinhada, em negrito, ela vai destacar e vai avisar qual é a forma desse destaque ali na pergunta. E quando ela pede dessa forma, cabe você identificar e responder de acordo com o que se pede, de acordo com o destaque. Muita gente não dá valor ao destaque e responde a questão e coloca a opção incorreta. Por quê? Porque não focou na palavra em destaque. Então, é muito importante você ter essa noção, a forma que a banca examinadora trabalha no quesito da interpretação de texto. Quando você compreende a forma como ela trabalha, você vai fazer ali a interpretação de texto e vai ter a consciência de que você vai acertar. Mas para isso você precisa realmente estudar esse tema, interpretação de texto, pesquisar o que é interpretação de texto, como fazer uma interpretação de texto, como se aproximar da resposta que você vai se aproximar, você se atentar para a pergunta. A palavra em destaque é quando tem quando a banca examinadora pergunta e diz: é errado, é certo, o autor afirma, o autor nega, o autor contesta. A contra-argumentação do autor. Então, essas palavras você tem que ficar atento. O autor nega, você tem que prestar atenção que ele nega, ele não afirma. Então, você tem que responder. O autor nega o quê? Qual a ideia? O autor afirma. Então, você tem que ir de acordo com o que a banca examinadora ali pede. Quando você é atento na hora da interpretação de texto, quais são os benefícios? Que você vai acertar o maior número de acerto ali da questão. Você vai acertar bastante. Por quê? Porque você teve atenção ali e respondeu somente o que a banca examinadora te pediu. É igual uma avaliação em uma entrevista. Em um bate-papo, que o entrevistador, ele vai te perguntar o que é o mais importante, a parte específica, o ideal do seu perfil profissional. Então, se você responder
fora do tema, do que é perguntado, automaticamente você não consegue ali ter bons resultados. Não consegue. Concurso público também é assim. Você não pode sair ali daquela linha de raciocínio, da pergunta ali que a banca examinadora faz. Então, é importante você entender que a banca examinadora também trabalha com a questão da semântica, também na interpretação de texto. Ela repete frase na pergunta. Interpretar texto é você realmente ler início, meio e fim. Se você falar, eu já li, o texto é extenso, eu não quero ler até o final, li até o meio do texto, eu não vou ler o restante, eu não vou dar continuidade na leitura. O que pode acontecer é de você não compreender. Você só consegue compreender algo quando você lê todo o pensamento ali do autor, de um livro, por exemplo, de um texto. Quando você consegue a leitura até o final, você consegue ser formador de opinião. E se você não concluir o texto até o final, você não conseguir, você pode ser conduzido a erro, ser levado a erro. Você vai ali responder de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que você acredita. E não é isso que a banca examinadora quer. Ela quer que você entenda o texto e responda o que se pede ali daquele texto. Se você realmente dominar aquela leitura daquele texto, você é capaz de responder as perguntas. Interpretar texto, às vezes, as pessoas pensam que é somente um texto ali na prova. São vários textos e é por isso que é muito importante estudar ali, analisar textos em casa, analisar textos, analisar as perguntas da resolução de questões, provas anteriores de concurso público, de acordo com a sua banca que você vai estudar. É importante porque esse tópico, interpretação de texto, quando você for fazer a prova, não é só um texto, são vários textos. E a interpretação do texto, ele já começa até no seu próprio edital, é você compreender ali o seu edital. Quais são as normas ali daquele concurso público? É você entender, compreender ali a mensagem. Quando você compreende algo, você responde. E é isso que você vai fazer quando você for
compreender, você vai ali responder as questões da banca examinadora. Por quê? Você tem bagagem, porque você tem experiência, porque você se dedicou a esse tópico. Esse tópico, interpretação de texto, é de suma importância, porque a banca examinadora ela vai explorar do início ao fim da prova. Vai ser interpretação de texto. Se você acha que interpretação de texto é só ali no início, não, é do início ao fim. Interpretar vai além. É você interpretar texto, é você interpretar ali frase nominal, frase verbal. Uma frase que contém ali palavras ali para você ali dizer qual é o significado daquela palavra. É você interpretar o texto ali de acordo com o seu conhecimento. E nessa interpretação de texto, muitas das vezes você precisa ali responder qual é o significado da palavra. É igual quando é tradução de uma palavra. Traduza essa palavra. Então, semanticamente, diga qual é o significado dessa palavra, da frase. A palavra em destaque. Você utilizar ali todo esse mecanismo para você fazer uma boa prova é uma técnica que te aproxima da aprovação. Interpretar texto requer você em casa ler vários tipos de textos, narração, descrição, vários textos mesmo. Ler texto de receita, ler texto ali que informa. Quando você lê vários textos, você passa a compreender como que o autor age dentro do texto. Como que o autor ali, ele transmite a mensagem. E como que isso é cobrado na prova. Então, é necessário prestar atenção, sim, nas perguntas, principalmente ali, o que é pedido. O autor não concorda, então você vai lá e vai ver no texto o que o autor não concorda. O autor acredita em uma mudança, você vai lá ver no texto se sim ou não. Quando você faz, que é resolução de questão, que é trabalhar de acordo com a pergunta da banca examinadora, você vai apresentar bons resultados. Porque você só respondeu aquilo que te pediu.
Então, você se aproxima da aprovação. A sua pontuação aumenta. Interpretar texto requer você compreender que as perguntas ali do texto pode te fazer você ali identificar a resposta. Você ser capaz de encontrar a resposta no texto com sutileza, com eficiência, significa que você estudou bastante esse objeto de estudo. Significa que você não respondeu de qualquer forma. O que tem a ver interpretação de texto e leitura? Os dois andam juntos. Para você interpretar, você precisa ler. Então, para que você consiga alcançar os seus objetivos, insista, prossiga, mas não desista. Interpretar texto é você entregar ali o que o autor escreveu, a ideia central daquele texto e dizer a solução ali daquele texto. Ora, se alguém não lê até o final, não vai saber qual é a solução do texto ali. Qual é a ideia que ele propõe ali para a mudança. Se você compreender o texto, você lê início, meio e fim, você vai entregar ali a resposta que a banca examinadora quer. Qual é a solução? Qual é a mudança? Qual é o mecanismo que pode contribuir para a melhoria? Qual é o resultado daquele texto? Por que ele produziu? Então, é importante produzir texto, é importante. Mas demonstrar ali a solução também é ideal. Então, o autor, ele ali vai transmitir ali uma solução, uma ideia. E o leitor, ele tem que ser capaz de entender essa ideia, esse pensamento, a conclusão. Qual é a conclusão que o autor teve ao desenvolver aquele texto? A solução. Toda pessoa que vai ali ler um texto precisa de ir até o final para compreender o pensamento do autor. Qual foi a conclusão?
Só através da conclusão é que você tem condições suficientes para transmitir ali na prova o desfecho daquele texto. Por isso que é importante o hábito da leitura. Ler o texto até o final. Então, e a primeira leitura do texto é aquela leitura para você conhecer ali a escrita de um autor, a ideia do autor, a ideia central. É você ali compreender ali a mensagem, o que ele ali fala, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele declara, o que ele afirma, o que ele nega. É a primeira leitura, é o conhecimento da produção textual. Então, essa primeira leitura, você já vou responder as questões de acordo só com a primeira leitura. Complica. Porque você não vai conseguir extrair as informações importantes para você responder às questões. Então, o ideal é você ler a primeira vez, ler a segunda vez. Se for o caso, ler a terceira. Você vai ver qual a sua real necessidade para a compreensão de um determinado texto. O que é importante no final é você compreender, para você fazer uma boa interpretação de texto. Então, a primeira leitura é para você compreender ali a ideia do autor, é você lhe compreender ali o que o autor acredita, o que o autor propõe, se é fato novo, se é algum fato antigo, qual é a ideia, é uma ideia do cotidiano, que estão presentes em debates, palestras. Qual é o assunto, qual é o tema que é tratado ali naquele texto? Por que ele resolveu produzir esse texto? Então, depois que você ali lê o texto, a segunda leitura, você vai procurar ali entender cada parágrafo. Ali, a forma como ele introduz ali o texto. Cada parágrafo ali vai ter uma ideia, vai ter um pensamento dele. E você precisa ser capaz ali de compreender a forma como ele trabalha. Cada parágrafo ali é uma ideia dele. E cada parágrafo vai ser amarrado, ou seja, vai ter elo com outro parágrafo. Vai ter relação com o tema. Isso é importante. Você ali entender cada parágrafo. O que ele diz ali no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo.
Se for possível, selecione a ideia que predomina mais no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto, em diante. O que é importante é você selecionar cada parágrafo ali, o que predomina mais, o que fica mais ali em evidência no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Dessa forma, você consegue construir ali as mensagens importantes daquele texto. E na hora de você responder, te facilita a entrega da mensagem correta do autor. Porque você organizou as ideias do autor. Então, na hora quando você partir para o texto, você não vai ficar ali perdido na questão das ideias do autor, porque você já organizou lá na leitura. Por isso que a banca examinadora coloca o tópico leitura. Porque para você interpretar um texto, você precisa ter a leitura. Você precisa ler o texto. Agora, você achar que eu vou interpretar um texto e não vou precisar ler, vou jogar no chute, vou tentar, vai que cola, quem sabe, sem ler o texto, eu vou nessa alternativa, vou tentar dessa forma. Então, se você não lê até o final, você não consegue ali responder de acordo com o que o autor fala no texto, o que o autor defende. Qual é a linha de pensamento? Então, a leitura e interpretação de texto é de suma importância o estudo, estudar interpretação de texto, leitura, é importante para que você consiga ali responder as questões da banca examinadora e ter um resultado bom, um resultado de excelência. Então, a interpretação de texto faz você entender que na vida, quando você compreende algo, você ali responde. Mas se você compreender de forma inadequada, você responde também de forma errada. Então, entenda que a banca examinadora, ela pode ali te perguntar, responda de acordo com o primeiro parágrafo. O autor afirma, o autor nega, contesta. Então, ela sempre vai te passar orientações. Responda de acordo com o segundo parágrafo, de acordo com o terceiro parágrafo.
E se você responder de acordo com... Se a banca examinadora falar de acordo com o terceiro parágrafo, responda de acordo com o terceiro parágrafo, você responder de acordo com o segundo parágrafo, ou de acordo... Você responder de acordo com o quinto, com o sexto parágrafo ou o sétimo parágrafo, você também erra a questão. Para acertar é você realmente compreender ali a mensagem da pergunta. É você interpretar texto, é você entender o texto, o título, o tema, o desenvolvimento, a conclusão, a fonte. Que fonte que é? É importante você entender que tipo de fonte que é. É uma revista? É um debate? É um jornal? Questão da notícia? É um livro? É extraído de algum livro? De algum autor? Qual é? Qual é a modalidade desse texto? É um poema? Poesia? É uma música? Interpretar texto é você ali ver ali as ideias principais. É você ali fazer levantamento de dados. Qual é a modalidade desse texto? Quem escreveu esse texto? Em que época foi escrito esse texto? Então, quando você faz essas perguntas, quando você tem essa análise, você não responde de qualquer jeito. Você responde para acertar. Responde para se aproximar da aprovação. Porque você tem o cuidado para transmitir ali a mensagem de acordo com o texto. Então, cada parágrafo ali, você consegue ali a ideia central ali de cada parágrafo, a ideia que mais predomina ali naquele parágrafo. Fazendo assim, você consegue. Você leu todo o texto e conseguiu ali, depois que você sublinhou ali a ideia de cada parágrafo, depois você lê o texto novamente, você consegue ali compreender o texto. Você compreendeu a introdução, o desenvolvimento, o meio e a conclusão. Fechou. É isso. Ah, mas eu vou perder tempo. Ah, daqui a pouco eu não vou conseguir concluir a prova. O que precisa ficar claro é o seu entendimento no texto. O que precisa ficar claro, entendido ali. Então, você iniciar com os textos longos, curtos, é você valorizar o mais, ou é você valorizar, não vou dizer o mais importante, mas você valorizar o que vai fazer você ter ali
muitas pontuações. Porque interpretação de texto vai ter no início até o fim da prova. Por isso, a importância de estudar interpretação de texto. Porque você não vai interpretar só uma vez e pronto. Você não vai interpretar mais. Não, você vai interpretar o tempo inteiro. Ali, você precisa interpretar para você entender ali o que se pede e você responder. Por isso que a banca examinadora pede esse tópico no edital, que é o conteúdo programático, que é a interpretação de texto. Na interpretação de texto, você consegue entender ali qual é o desenvolvimento ali daquele texto, as ações, os adjetivos. Pode apresentar também vários personagens ou não. Vai depender da modalidade do texto. Vai depender qual foi o propósito da elaboração daquele texto. É importante ter ali uma boa leitura do texto. A compreensão te faz você um campeão. Te faz um campeão, te faz você ser aprovado. Quando você compreende algo, quando você interpreta conforme a banca examinadora quer, você consegue a sua aprovação. Interpretar texto é você ser capaz de responder ali qual é a função do autor, qual é a responsabilidade do autor, o que o autor cria, desenvolve. É você captar toda a mensagem real daquele texto. E para você fazer dessa forma, a única opção é você realmente ler o texto todo, para você ser apto a responder. Interpretar texto é você lembrar de todo o conhecimento que você obteve na sua residência e você praticar na hora da prova. É você, a todo momento, a cada questão, você lembrar da interpretação de texto que você estudou. Então, tem ali um texto para interpretar? É você ali transmitir o seu conhecimento do texto. Interpretar texto é você entender que é importante, principalmente nas perguntas ali da banca examinadora, você prestar atenção nos verbos. Ele apresenta, ele apresentou. Então, é importante você compreender algumas
algumas marcas que nem sempre a banca examinadora vai colocar em destaque, mas você precisa identificar os verbos ali, os adjetivos, a semântica, a lógica, aqueles textos que a banca examinadora também vai ali propor ali, que pode ser texto de gíria, pode ter ali uma expressão popular, pode ter ali uma norma culta. Você precisa ali identificar aquele texto. O que aquele texto é? O quê? É um bate-papo entre amigos? Ali tem o que? Gíria? É uma norma culta? Para quem? Para que grupo? Para que povo foi direcionado e criado aquele texto? Então, quando você tem esse pensamento, você consegue aprovação. Você consegue ser aprovado. Ser aprovado em uma prova de concurso público requer habilidade na interpretação de texto. E para isso, a leitura é importante. Porque quando você lê, quando você é um leitor que se atenta, quando você é um leitor que se atenta ali para as ideias do autor, o que marca ali o autor, quando você extrai essas informações, você consegue responder um texto, uma frase, qualquer modalidade de uma produção textual. Porque você tem ali conhecimento da interpretação de texto, da leitura, e isso te aproxima da aprovação. Interpretar texto não é só você dizer o que o autor falou, não é só isso. É você ser capaz de identificar o tempo que marca ali, o tempo. É você ser capaz de identificar as classes gramaticais ali do texto, que a banca examinadora pede você para poder ali identificar. Identificar também o significado da palavra. É você ser capaz realmente de desenvolver o que você estudou, o que você aprendeu em casa, no que se refere ao objeto de estudo e interpretação de texto. Quando você estuda a interpretação de texto, você que vai estudar para concurso público, mas saiba que também você vai levar para a vida. É interpretação de texto para concurso, mas você leva para a vida. Essas informações, esse conteúdo, você compreende ali a interpretação de texto.
de uma forma simples, de uma forma minuciosa, de uma forma detalhada, porque você ali estudou da forma adequada. Estudar da forma adequada é importante. É importante. Para alguém ir para uma guerra, tem que ir preparado, com as suas armaduras, com as suas técnicas. Estudar para concurso público também é assim. É você ir preparado. É você ir com conhecimento que você estudou em casa. É você ir com bagagem educacional. É você desenvolver ali, mostrar o seu hábito de leitura. Então, é você ali realmente responder. E quando alguém responde de acordo com o que estudou, é de suma importância. Algumas pessoas têm esse pensamento. Ah, não fui aprovado em prova de concurso público, estudei à toa. Ah, eu não fui aprovado em prova de concurso público, perdi tempo. Você não perdeu tempo, você ganhou. Porque quando você estuda para concurso público, você ganha. Você ganha experiência, você ganha pelo fato de que você se dedicou, você ganha porque você fica mais forte ainda, porque o que você errou, o que você foi reprovado naquela prova, em determinada prova, você vai querer ser melhor quando você tentar fazer outro concurso público. Você vai querer investir no que você mais errou. Você vai querer fazer mais resolução de questões naquilo que foi negativo para você, entre aspas. Naquilo que você escorregou na casca de banana em relação à banca examinadora. Então você vai querer investir para que você consiga ali tocar o barco, inverter o quadro, para você conseguir ali a aprovação. Tudo contribui para a aprovação. Ah, mas eu já fui reprovado. Contribui para a aprovação, porque você vai ali ter conhecimento. Então, estudar para concurso público é de suma importância. Estudar para concurso público significa que você quer algo melhor para a sua vida. Significa que você quer ali mudar de ofício, quer dar uma vida melhor para sua família. Significa que você quer ali ser um servidor público. Então, a melhor maneira de você conseguir é você estudar de forma adequada. É você estudar interpretação de texto de uma forma que a banca examinadora realmente cobra. Ah, eu vou estudar interpretação de texto
Mas qual é a forma que você vai estudar na interpretação de texto? Você precisa estudar a interpretação de texto da forma que a banca examinadora normalmente cobra. É você estudar de forma adequada. É você apresentar resultados positivos ali no que se refere ao seu desenvolvimento, aprendizado. É você insistir para alcançar. Quem não insiste, não alcança. A interpretação de texto requer energia, requer atenção, requer dedicação, requer ali você ler o texto e compreender. Se você não insistir na atenção da interpretação de texto, você fica desmotivado. E com isso, você não consegue ler o texto todo. Você não consegue ali descobrir a ideia do texto. Você não consegue ali compreender qual é o propósito daquele texto. Por quê? Por algum motivo você ficou desmotivado. Então, ganhar essa motivação para a leitura, no hábito da leitura, é importante. Porque senão você se perde na leitura. Você deixa de insistir. E quando isso acontece, você não consegue ali saber a conclusão ali daquele texto, porque você ficou desmotivado, deixou o texto para lá, foi direto às perguntas. Igual aquele termo, foi direto ao assunto. Foi direto ao assunto. Mas isso pode te prejudicar. Então, você conseguir a motivação para o hábito da leitura, você consegue fazer uma boa interpretação de texto. E ter o hábito da leitura significa amor, prazer pela leitura, dedicação, insistência. É quando a pessoa realmente tem a motivação ali pela aquela leitura. E isso ajuda a pessoa ali, o candidato ali, transmitir ali a mensagem. Então, você responder as questões ali da banca examinadora é você responder de acordo com a sua compreensão, o que você entendeu do texto. Quando você responde ali e consegue acertar a primeira questão, a segunda questão, a terceira, é porque você compreendeu o texto. A importância de estudar a interpretação de texto no quesito de concurso público é ideal? Sim. Estudar interpretação de texto é ideal para quem quer ali ser aprovado. É você ali responder as questões de acordo com a sua bagagem, de acordo com o que você
estudou do conteúdo programático do edital, é você ter a responsabilidade e entender que a aprovação está em suas mãos. Só depende de você. Só depende de você ali diante do texto. É você e o texto, mais ninguém. Então é você que vai identificar ali informações importantes que vai contribuir para o seu sucesso, para a sua aprovação, para a sua nomeação. É você compreender as palavras ali. Quando você estuda de forma responsável, você garante o ponto. Você garante a sua aprovação. Porque você ficou ali diante do texto, você ali não só passou o olho e pronto e respondeu. Você analisou. É diferente. Então, você tem que ser capaz de adquirir esse entendimento. Não é meramente ler um texto. É você compreender o que aquele texto tem de importante e para quem a mensagem vai ser destinada, para qual grupo. Se você concorda com o que está escrito ali no texto ou não, isso é questão de percepção. Cada um tem a condição de dizer se concorda ou não. A questão é, quando se fala em interpretação de texto para concurso público, você precisa lhe responder de acordo com a banca examinadora. Ah, eu não concordo com esse autor é chato. Esse autor, eu não concordo com a linha de pensamento, não concordo. Eu não penso assim, eu não sou assim. Mas ninguém é. As pessoas, elas não são iguais, elas pensam diferentes. O autor, ele vai pensar diferente de mim, vai pensar diferente de você. E isso nós temos que respeitar para que você possa conseguir a sua aprovação. A sua tão sonhada aprovação. Para você fazer uma boa interpretação de texto, é você realmente estudar bastante esse tema, pesquisar tudo sobre interpretação de texto, para que você não possa ali ser levado ao erro. A pegadinha, entre aspas, da banca examinadora é estudar com responsabilidade. A interpretação de texto requer resultado positivo no acréscimo da pontuação do candidato que está ali para fazer uma boa prova. Então ele vai querer estudar interpretação de texto de uma forma séria, compromissada, porque sabe
que vai contribuir para o seu sucesso. Vai contribuir para a sua história como um vencedor. A aprovação em prova de concurso público vai depender da forma como você estuda a interpretação de texto. Ah, mas esse tema, interpretação de texto, tem lá no conteúdo programático do edital, mas eu não vou nem estudar. Estude, porque a interpretação de texto você vai ver bastante na prova, início, meio e fim. Você vai ver interpretação em texto, em frase, em palavra, enfim, de alguma forma você vai precisar interpretar o texto para que você consiga ali responder. Ter ali a possibilidade de dizer o que você estudou, o que você aprendeu. Então, interpretar texto é de suma importância. Interpretar texto é você estudar realmente vários tipos de textos, várias modalidades, para você não ser pego de surpresa na hora da prova, para que você consiga aprovação. É você estudar da melhor maneira possível interpretação de texto. Interpretar é você ali dizer ali o que o autor diz. Por que ele tem esse pensamento? O que ele faz, como ele desenvolve, qual é o assunto que ele trata. Então, é você fazer questionamentos sobre o texto. Te ajuda a você responder. Interpretar o texto requer questionamento, requer visão, requer o hábito da leitura, requer atenção. Qual é o primordial para quem vai fazer interpretação de texto? O primeiro é o hábito da leitura. O segundo, atenção. É isso. Se você tiver, você vai ali dizer o que o autor pensa, o que ele afirma, o que ele pensa assim. Se você for estudar interpretação de texto, entenda que no texto tem classes gramaticais, tem semântica, tem pegadinhas, entre aspas, que você pode achar que está certo, mas você pode errar. Pode acontecer de você ler o texto e lá no meio do texto parecer que o autor ele levou uma solução, trouxe uma solução. Mas lá no final do texto, ele pode desconstruir aquilo que ele levou de solução e dizer uma outra solução. No meio do texto, ele pode afirmar ali, com entre aspas, e no final ele pode negar.
porque ele pode levar a uma citação e você achar que é ali um pensamento dele, mas na verdade não é. É um pensamento de um outro autor, de um pesquisador, de um cientista, de um jurídico, ou até mesmo um código legislativo, da legislação. Então, é isso. Por isso que é importante você ler o texto, início, meio e fim. Para você não ser pego de surpresa e você surpreender. Se surpreender que você errou a questão. Então, para isso, o ideal é você ler o texto todo. Ler o texto de forma ali, com muita atenção. Ler o texto com a sua dedicação. Põe bastante energia para você conseguir ali o máximo da atenção do texto. Quanto mais você tiver atenção, mais informações você vai conseguir extrair ali daquele texto. Então, insista para você conseguir ali acertar as questões. Você ser capaz de interpretar um texto. Porque quando a pessoa chega a ponto de interpretar, é porque ela já dominou ali um determinado texto. Já dominou ali, já compreendeu. Então a pessoa tem o ato ali de responder, que é a ação de responder. São duas ações. Uma ação que é para ler, compreender, e a outra ação é para responder. São duas ações que a pessoa que vai prestar prova para concurso público precisa fazer para fazer uma boa interpretação de texto para concurso público. Gente, chegou ao fim a aula de interpretação de texto para concurso público. É mais um módulo do nosso curso Gramática com Viviane Martins. Isso. Nós temos aí vários módulos. Esse é o módulo de interpretação de texto para concurso público. Se você tem interesse em adquirir os nossos cursos, é só você entrar em contato comigo através do Instagram, que é Gramática com Viviane Martins, ou então através do número 21 966 16 22 12. Ou você também pode, tá, adquirir através também do nosso site, né, que está disponível também. Agora, gente, Viviane, eu quero te prestigiar. Se você quer prestigiar, lá no meu Instagram tem um CEP. Você pode enviar para esse CEP, tá? Para esse local. Que eu vou abrir aqui um vídeo, uma live, e vou mostrar aqui para a turma do Avante. Então, gente, a nossa aula é de suma importância para você que quer a sua aprovação em prova de concurso público no que se refere à interpretação de texto. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!